Fala, galera! Estamos começando aqui Papo Solto de Cria na TV. Rapaziada deve estar se perguntando, ué, como assim, gente? Então, esse projeto aqui foi pensado em vocês. Então, rapaziada, vamos aplaudir com muita emoção Bruno Monção, nosso amigo Brunão, nosso amigo Cássio Radek. Consegui falar, hein? Isso aí. Então, rapaziada, é isso. Estou agradecendo aqui a vocês por toparem fazer esse projeto comigo. Muito obrigado mesmo. É uma alegria enorme. É um avanço na minha carreira, no meu canal. E estar aqui com vocês é uma felicidade enorme, né? Obrigado. Então, galera, eu quero começar a pergunta aqui pro Cássio. Cássio, que história é essa aí? Vascaíno? Não praticante. Pera lá. Ai. Cara, conta aí, como é que foi essa história aí, cara? Então, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite maravilhoso de estar aqui. Agradecer quem nos está nos assistindo agora, né? E sobre a história... Quero saber. Sobre o Vasco? Aham. É sobre o Vascaíno ou não? Nada, isso é só... Mas já é de raiz, já. Na época do Edmundo, né? O Vasco, né, tinha uma vantagem enorme. Quando os dinossauros ainda possuíam a terra. Vasco, Flamengo, tinha grandes jogos, grandes campeonatos, né? Como tem até hoje, né? Sim. Mas aí sofri um pouquinho, né? Assim. Aí chegou uma hora que a gente já chega o nosso sofrimento que a gente tem. Nada, zoação, mas Atual. Vasco e Flamengo e vários outros times são extraordinários. Traz alegria para muita gente e para esse nosso país imenso. Isso é verdade. Tô aqui com o Brunão, que é o reverso do Cássio, né? Flamenguista, igual o apresentador. 2 contra 1. Fala aí, ô Brunão, como é que foi a tua trajetória? Como é que tu conheceu o Flamengo? O Flamengo já vem de berço, né? Meu pai é flamenguista, né? Meu tio, que Deus o tenha, também é flamenguista. E eu cresci no meio de amigos flamenguistas também. Então não foi difícil escolher, né? Já tinha um caminho andado. Já tinha. Nosso amigo aqui. Já tinha meio caminho andado. Mas assim, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Cara, é uma honra ter você aqui. Não, a honra é toda minha, né? De estar aqui mais uma vez presente com você no seu programa, né? E boa noite ao telespectador por estar nos assistindo aí. Rapaziada. E, Bruno, eu vou começar com uma pergunta aqui para você. Mandar. Cara, eu sei que você tá num filme, né? Quebrando o Silêncio. Quebrando o Silêncio. Pode contar um pouco da história do filme, do teu personagem também? Sem dar spoiler. O filme Quebrando o Silêncio, ele abrange muito assim o lado espiritual. Lembra muito assim um pouco da novela Viagem, que está reprisando agora na Rede Globo novamente, né? Então, tem a ala dos assassinos, né? E tem a vida pós-morte. Tem a ala dos assassinados, né? Que depois que desencarnam vão para o céu. E os assassinos, depois que desencarnam, vão para o Vale do Suicida, né? É semelhante aí a história de A Viagem. E, assim, é uma obra muito boa, né? Muito bem elaborada pelo nosso diretor Érico Henrique e Andresa Pamela, né? Um abraço para vocês aí. E, assim, o filme deu uma pausa agora e retorna em dezembro. Pô, já falei aqui com o Brunão aqui nos bastidores, ó. Eu quero assistir essa gravação. Eu quero assistir o cara. Calma, irmão, calma. Aí, em relação ao meu personagem, o Ricardo, né? Um personagem, assim,
diferente. Eu gostei muito de fazer, né? Ele é um psicopata, né? Que é casado com uma trans, mas assim, não queria assumir esse relacionamento. Mas é assim, gostava muito, era apaixonado pela trans. Mas não queria apresentá-la ao público, né? Ah, sim. Porque tinha receio, né? Assim, um pouquinho de vergonha também, né? Então, quando ela resolveu ir embora, ele não aceitou de forma alguma. Então ele resolveu assassinar, né? É aquilo que eu assisti lá no trailer? Isso, é um pedaço do filme. Então eu já entendeu? fiquei na emoção já, rapaziada. Eu falei, caraca, que filme top da porra, mano. Não, um filme muito bom. Desculpa, como eu falei, muito bem elaborado pelos diretores, entendeu? Sim. E com certeza vai fazer sucesso, Pô, entendeu? Vai, o vai. elenco também é maravilhoso. pô, vai. Cara, vai estourar. Vai bater recorde. Ah, com certeza. Muito shows. Eu vou aqui um pouco pro Vascaíno. Não praticante. Agora ele calou. Sou vascaíno. Cara, conta um pouco aí da tua trajetória lá em Manaus, lá. Pra quem não sabe, ele é manauara. Manauara, é amazonense. Palavra difícil de falar, Nada. rapaziada, na moral. Cara, como é que é a cultura de lá? Pra você ser ator no norte do país? Então, eu comecei a minha carreira lá, né, há um tempinho atrás, né? Aliás, não tem muito tempo. A cultura do teatro em Manaus é muito forte, né? Ela é muito, né, tem um patamar sólido, muito bem estruturado, né? Sim. O audiovisual também, vários projetos também internacionais vão para lá, né, fazer modelo, porque o Amazonas, a Amazônia como todo, como é o Rio de Janeiro, é um ótimo cenário cinematográfico também, né? Sim. Que dá para ser intitulado, dá para, digamos assim, ter cenas, né? Áreas, né? Que dá para fazer vários tipos de filmagens, de projetos, né? E eu comecei em Manaus, o teatro, né? Eu comecei no teatro desde cedo, né? Entrei na Secretaria de Cultura, né? Fiz pela SEC-AM, né? Fiz 2 anos de teatro, do básico ao avançado. Mas o que eu queria mesmo era o audiovisual, né? O cinema, né? Mas eu tinha que pegar aquelas técnicas, né? Algumas técnicas que a gente aprende, né? Primeiramente só no teatro. E lá, nessa época, eu tinha mais ou menos meus 20, 21, 22 anos. Aí eu comecei, né? Participei de algumas do palco giratório, né? Às vezes tem projetos que roda todo o Brasil. Sempre há oficinas para lá, né? Outros projetos de fora também, como eu acabei de falar. Internacional, até indo daqui mesmo também, né? Projetos globais. E participava também de curtas, né? De documentários, que nem como em 2016, que foi a produção, os mesmos produtores de Steven Spielberg, eles foram fazer um documentário lá na Amazônia, né? Eles fizeram um set de filmagem lá muito grande, muito imenso, em 2016. Uma produção totalmente europeia, né? Diretamente da Espanha. E é isso. Pô, tu tem uma história muito legal, cara. Eu te conheço um pouco tempo, mas é um grande camarada esse aqui. E que história é essa aí que tu tava me contando? Que você praticava esporte de força, tal do Power Life. Powerlift. Aí eu falei pra ele aqui. Que nem o vascaíno não praticante também, tá vendo? 1 a 1. Então,
Como eu te falei, como eu comecei cedo aliás, não tão cedo para mim, né? Não foi tão cedo, eu já tinha meus 23, 24 anos quando eu comecei na área do teatro, né? Eu queria atingir o audiovisual e de lá eu tive a oportunidade de ganhar o eixo, né, Rio-São Paulo, para me ter essa experiência, né, mais à frente, uma experiência mais global, né? No esporte, eu comecei bem mais cedo. Eu comecei com meus 14, 15 anos, né, treinando capoeira, né? Mas também eu cheguei a treinar boxe, kung fu. Na época, eu tinha meus 16, 17 anos. Mas aí eu me estiquei por mais longo tempo na capoeira, né? Eu treinava outras modalidades, né, para mim jogar dentro da capoeira. Eu era o fominha da capoeira. Eu era, né, toda sexta-feira ali, todo sábado, domingo a gente ia roda nas praças, eu tava. Aquilo me contagiava. E daí o tempo passou, depois eu parei de praticar, andava só em roda, de capoeira mesmo, aos finais de semana. Aí cheguei a fazer natação também, né? Mas foi pouco tempo, né? Pela Vila Olímpica, né? De Manaus. E por último agora, já tinha meus 32, 33 anos. Eu, através de um patrocínio de uma academia lá local, né? De Manaus, né? Academia Ciborgue, né? Do grande Vanderlan Mendonça, mestre Vanderlan Mendonça, um dos treinadores de powerlift da cidade de Manaus. E ele me deu uma força para me representar e um patrocínio para me representar a academia, entendeu? Em duas modalidades. Onde eu fiz eu representei, né? Em duas modalidades, que foi no supino e agachamento, né? Você malha, né? Tu sabe o que eu tô falando, né? Sei mesmo. Aí, supino, né? Aquele que tu entra na bancada, né? E tu faz o teu RM ali, a tua repetição máxima. Aí cheguei a participar de competições de acordo com o meu peso, com a minha altura, né? Em duas modalidades, né? Que foi de supino e agachamento. Também fiz power bíceps também. Aí em supino eu cheguei a competir com 118 quilos. Cheguei a atingir a marca de 118 quilos. Só que eu estava muito mais pesado. Hoje eu estou com 88 quilos aqui. Na época que a gente tem que comer mais, né? A gente tem aquele músculo. Também usar o suco. No off-season ali. Isso. Olha aí. É o segredo. Eu era o natural, eu era o mais natural. Aí cheguei a atingir também, não cheguei a pegar primeiro lugar, né? Que tinha muito atleta também, muito bom também. Da minha mesma categoria, que arrebentou no supino hall, né? Mas eu cheguei a atingir a marca de 118 quilos no supino. Tentei fazer 120, mas queimei, né? E no agachamento eu cheguei a agachar com 160 quilos. Entendeu? Entre 150 e 160 quilos. Entendeu? E é isso. Quero muito agradecer também a um dos presidentes da Federação Amazonense de Porte de Força, né? Presidente internacional de esporte de força, que é o Washington e o Arquimedes, né? Também são presidentes. E é isso. Aí foi onde eu representei também, né? Ali participei de algumas durante um ano, mais ou menos. Foi pouco tempo. E deu para mim guardar também na minha carreira dessa mistura, né? Essa experiência que é muito top. De algumas medalhas também, né? E alguns troféus. É um multicampeão. Né? A gente tem precisa, mais título né? que o Vasco. Mas é a mesma coisa, não praticante. Hoje eu não estou praticando mais. Hoje eu treino musculação, estou parado, né? Estou até afastado aí. Mas se precisar, né? Eu volto até mesmo no campo da atuação também. Se precisar de eu, né? Hoje eu uso a arte, mas para mim influenciar no campo do audiovisual em geral. Cara, vou te fazer uma pergunta também do açaí lá de Manaus. Tem mistura de Guaraná ou não tem? Não, jamais, jamais. Falar aqui igual os manauaras, jamais. Dizem que o açaí de Manaus é salgado, né? Não, o açaí não é salgado. Cara, só você indo lá, não tem como eu te dizer, mas é um gosto muito top. E sem falar que o açaí é uma das maiores fontes de concentrações de ferro, né? E é original. Tu vai na feira, né? E eles moem o açaí na tua frente, né?
bota ali, dependendo de quanto você quer, 1 litro, 2 litros, se vai para longe, bota na garrafa. Se não, vai no saquinho mesmo, entendeu? Eles moem na sua frente ali. E o açaí é totalmente diferente do que esse que nós vê aqui, né? Um açaí mais industrializado. É um açaí também gostoso, né? Sim. Né? Ótimo também. Pô. De vez em quando eu faço uso também no shopping. Maior fonte de nas caloria. lojas também. Aqui no centro, quando eu vou, bate aquela sede, eu compro. O açaí, eu falo assim, que ele é muito gostoso. Realmente é muito gostoso, com aquela paçoquinha, com aquele leite em pó, aquela granola. Amendoim, Só que aí, meu irmão, se você não praticar nenhum esporte, o bagulho fica doido. Tu fica acumulando gordura. E eu fiquei sobre o peso. Eu ainda tô sobre o peso ainda. O meu peso ideal é 94. Quem vê, cara, monstrão, 2 metros de altura, meu irmão. Caraca, quando eu tiro a minha blusa, aquela gordurinha chata, que eu tô tentando tirar, tô até treinando em jejum pra poder mas isso perder. É com tempo, não é assim de uma hora Sim. pra outra, né? Brunão, tu tá aqui do meu lado aqui, só rindo do Cássio. Puxa aí uma lá do fundo do baú, uma história que tu não contou pra ninguém. Pra tu contar pro público hoje. Ah, sim. Uma história que... assim, com meus amigos, né? A gente... Era época de festa de rua, né? Sim. A gente tudo novo, eu e meus amigos lá de infância. A gente tinha mania, assim, de andar pelas calçadas, mirar as portas, apertar as campainhas e sair correndo. Sim. Né? Então, o que acontece? Numa dessas vezes que nós fizemos isso, veio um cara com aquelas antigas espingardas, sabe? Sim. Caraca, mandou tiro na gente. Aí a gente correu. Um tropeçou no outro, um caiu por cima do outro, mas continuamos. Criança sem telefone é a melhor coisa que tem na internet. Cara, mas assim, foi uma coisa tão surreal que na hora deu um desespero, mas depois a gente ficou rindo da situação, sabe? Sim, De sim. fato, que... O Cássio tá vermelho aqui. Cara, me lembrou de uma também, bicho. Deixa ele terminar e contar essa história aí, cara. Aí eu lembro que da voz do cara chamando a gente de linguiça, de magricelo, que ia matar a gente. Deixa eu voltar lá. Cara, foi muito engraçado. Isso por pura ironia, né? Eu não contei pra ninguém. Não, mas veja. Mas foi engraçado. No dia foi assim, maior desespero. Mas foi engraçado, assim, depois que já passou muitos anos, né? A gente vai lembrando das coisas do Mas passado. sim. E vamos rindo da gente mesmo, né? Das nossas próprias tolices, né? Eu tenho até uma fresca pra contar. É. Uma vez eu tava no antigo Barra Music, conhece? Espaço Hall aqui na Barra. Antigo. Cara, fui pro um show ali. Comecei a beber. Aí os colegas estavam mais preocupados em pegar a garotinha, assim. Garotinha que eu falo maior de idade, hein, gente. Né? Menor de idade. Pelo amor de Deus. Menor de idade, não. A gente entende, a gente Só entende. que aí a gente achou num combo de whisky com Red Bull. Só que aí aquele menor lá, pô, falei assim, caraca, a gente achou, pagou caro pra caraca, 280 conto. Isso é um episódio de podcast. Só que aí, cara, falei assim, eu vou beber isso sozinho. Pra quê? Comecei a beber, fiquei ruimzão. O colega falou, vamos pra CDD? Aqui do lado. Falei, Ixi. Só que aí eu não falei nada. Só que quando eu entrei dentro do Uber, só sei que eu cheguei lá. O problema foi na hora de voltar. Quando a gente pegou o Uber, aí descemos ali na Alvorada, meu colega falou, cara, eu não tenho passagem no cartão não. Falei, tá de sacanagem comigo, mano. Não é possível, por que tu não falou essa merda antes, cara? Aí ele, por que tu não deu tempo de eu falar? Falei, o quê, mano? E agora? A gente vai ter que andar até aquela estação lá na... Puta que pariu! Estação longe pra caramba! O pior me aconteceu na estação, porque a gente ia dar o calote. A minha blusa
Ela agarrou no para-choque do ônibus. E o motorista ia da partida. Eu falei, qual é, motorista? Eu tô agarrado aqui. Qual é? Não vai, não. Só que aí eu saí puxando a blusa. Rasgou tudo. Só que eu não tinha percebido. Alcoolizado, a gente percebe alguma coisa? Não. Entrei dentro do ônibus. Aí o menor começou a rir perto de mim. Falei, qual foi, menor? Tá rindo de quê? Nunca vi um bêbado na tua frente, não? Ele, não tô rindo disso não, é que tua blusa tá toda rasgada. Caraca! Eu acho que o Cássio tem uma pra contar. O Cássio tá toda hora aqui, tá rindo da gente. Eu não tô. Cara, o Bruno contou essa daí dele, que já tem anos, né, Bruno? Já. Há muitos anos. Essa, eu não sou tão velhinho assim, mas essa tem tempo também. Isso era quando eu tinha meus 13, 14 anos. Se meu irmão A minha também era por aí. assistir isso, nossa adolescência, se meu irmão assistir isso que eu vou falar aqui agora, ele vai se abrir onde ele estiver. Cara, eu tinha 13 anos, ele tinha 15. Aonde a gente morava, tinha uma missão de americano, né? Era um grande terreno monstro, que nem como é o Polocine aqui da Barra. Era com várias casas, né? Que é onde vinha pessoas dos Estados Unidos, né? Para se formar em Sim. padre, pastor, né? Aí como era um grande terreno que dava via para 2 quarteirões, um dia a gente sai, né, para uma brincadeira, para um aniversário na casa de uma amiga, né? Só que isso aí a gente era adolescente já, eu tinha 13 anos, o meu irmão tinha 15. E a missão era só de americano, dentro daquele terreno, aquele vasto quarteirão, só era americano ali, né? Poucos deles falavam português. E tinha uns brabos lá no meio, uns coroa que moravam naquelas casas familiar, brabo, né? Eu não tinha muito contato com o pessoal da vizinhança ali, né? E tudo mais. E a gente tinha um mau costume na época de sair na volta para casa, a gente saía apertando a campainha dos outros. Ah, entendeu? E sair correndo. Sei bem como é fazer isso. Se o meu irmão um direto. dia assistir, ele vai lembrar disso, ele vai rir onde ele estiver. Cara, e a gente vai descendo da rua de casa. E essa missão de americano, esse grande terreno, ficava... a nossa casa, a nossa rua ficava por detrás desse quarteirão. Então a gente descia na principal do ônibus lá em cima, isso lá em Manaus. A gente descia e tinha que andar mais ou menos uns 20 minutos até lá embaixo. No final da rua a gente dobrava, começava outro bairro que ficava por detrás dessa missão, né? E no começo da rua aqui, nossa, tinha a casa dessa família de americano que ele era, tipo assim, ele era o guarda dali, ele era o segurança daquele grande quarteirão, daquele bairro ali. Sim, sim. Daquela missão. Então, ele tinha arma, entendeu? Então, na época, ele era conhecido como, né, o cara brabo ali, valente, que tomava de conta daquela área ali. Sim. Daquela família que morava ali. A gente não teve prazer, a gente já sabia, né? A gente queria uma adrenalina antes de chegar em casa, porque a gente não queria abrir o portão com a chave, a gente queria pular o muro lá, entendeu? Depressa. Aí a gente chega nessa campanha, né, que era o gradeado, assim, um portão, né? Aí entrava aqui, o caminhãozinho, né, onde o carro entrava deles, e lá pro final que começava a casa. Então a gente foi fazer aquilo ali porque dava tempo, né? Se aparecesse alguém lá embaixo, dava tempo da gente correr. Aí minha irmã começou a apertar a campainha lá. A campainha deles, na época, era uma campainha diferente da nossa, né? Sim. Uma campainha meio esquisita, assim e tal. Eu lembro realmente. E minha irmã começou a apertar. E a gente agoniado, olhando, porque a gente queria adrenalina ali. Aí meu irmão não teve o que fazer. Falou... Eles atenderam lá, alguém atendeu lá. Hello? What? Falou em idioma lá, né? Era americano, falava inglês. Aí o meu irmão... E eu olhando aqui, né? Eu 13 anos, né? Tinha meu cabelão todo... Cara, o meu irmão ruivo, né? Louro. E magrelo. Aí meu irmão, quando atenderam lá, ele disse... Pode vir e trazer o 38. Caraca! Quando meu irmão fala isso, a gente fica lá ainda apertando. E ele falou.
Quando a gente viu, aparece um carro, que é o caminho aqui, era a entrada do portão, mas ia a parte do carro, né? Onde até lá embaixo dobrava, que é onde começava as residências deles. Quando a gente viu, saiu um carro lá. Isso foi mais ou menos uns 3 minutos. Saiu um carro lá. Quando a gente viu esse carro, a gente começou a correr. A gente correu. Eita. Descendo a rua, que a rua era de descida, a gente não ia... E eu sempre fui o cara que corri mais, né? Eu, na época, eu já fazia negócio de corrida, negócio de pipa, futebol. Eu era moleque... Meu irmão era mais parado, né? E meu irmão ficou pra trás. Meu irmão bravo, nada, ele não vem não. E eu corri, eu vi o carro dobrando lá. Aí o portão abriu, né? Pum. E eu continuei correndo. Aí eu parei lá embaixo. Ele não correu, ele veio andando. Aí quando eu olhei pra trás, né? Na descida, tinha vários relevos assim, né? A rua. E a rua tu passava andando ali uns 15 minutos, mais ou menos. Era bem... O carro dobra lá, desce a rua e alcança ele, cara. Mas antes disso acontecer, ele parou num portão lá, que tinha mais embaixo, e eu falando pra ele, vambora que os caras estão vindo. Ele parou lá, tinha uns 2 pitbull, uns 2 rottweiler. Ele se abaixou, que meu irmão era cheio... Ele se abaixou e começou a latir com os cachorros. A latir. Tu tem um Pertinha... O Pertinha, o meu irmão, ele tinha mais ou menos aquela fisionomia do Pertinha, do filme, o Pimentinha, o Pertinha, né? Fez muito sucesso na década de 90. Cara, ele parou e começou a latir, eu digo, vambora. E eu vindo, os caras já tinham saído no portão lá. Sabe aquele carro antigo deles? Esse carro, né, que tinha e ele ele não viu, e ele ficou latindo lá, imitando os cachorros. Cara, eu continuei. Quando ele parou de latir lá, que os caras chegaram aqui, que ele sentiu que tinha chegado uma sombra de carro atrás dele, ele parou, olhou, eram os caras já. E eram 2, eu acredito que seja que veio pai e filho ali. Saiu um branco do lado, era um adolescente com uma espingarda, mano. Cara, o meu irmão era louro, né? Essa e louro ainda, é do cabelo. Tudo deve era espingarda. É do cabelo grande. Eu só vi ele dobrando e tem que voltar a ladeira correndo. E como é que ele volta? Porque ele tava cansado. Ele tava latindo com os cachorros ali. E eu tava lá embaixo, já continuei andando mais. Cara, eu sei que ele sumiu, os caras deram a volta, ainda bem que não vieram atrás de mim. Não viram até ele teve que sair pra principal. Cara, eu fui embora pra casa. Eu digo, mataram meu irmão, ele tava... Cara, eu agoniado, eu sei que, resumindo, depois de umas meia hora, ele chegou em casa, ele tava de bermuda, tênis, a gente tava... Cara, a perna dele toda alanhada aqui. Ele teve que pular num terreno baldio lá, cheio da jiquitaia, malícia... E ele correu naquele meio, ele ficou todo marcado, cara, ele chegou daquele jeito, ele era branco. Cara, a gente riu muito, mano. Até hoje a gente lembra disso. O Cássio, o Bruno, o Cássio nos contando essa história, fez lembrar de uma piada. Cara, eu não sou muito bom com piada, mas o pessoal fala que eu sou bom com piada. Tem uma piada que é assim, 2 crentes fanáticos, chegam numa casa, só que nessa casa tinha um pitbull brabão. Aí o pitbull começou a ficar com raiva, estressado. Aí o crente falou assim, tá amarrado. E o outro, tá amarrado não, ele tá solto. Corre! Ele tá solto. Falar tá amarrado com pitbull? É que nem a mesma piada. O cara viu o cachorro Mesmo se lá. ele tivesse amarrado, o pitbull tem força pra ficar solto. É que nem A força descomunal daquele cachorro, Ah, cara. excomungar a força É que nem a mesma direcionamento de história que tu falou agora. O cara viu lá a placa lá, cuidado com o cão. Quando o cara tava lendo os 2, eram os 2 irmãos, que da história que eu tô te falando aqui, atentado, como era. Quando o cachorro se soltou de lá, ele não sabia o que ele falar. Cuidado com o cão, né? Ele falou pro colega dele, corre que lá vem o diabo. Corre que lá vem o diabo. Porque ele não lembrou do cão, ele lembrou do diabo. Corre que vem o diabo. O Brunão só tá rindo aqui. Brunão, conta outra história aí do fundo do poço, cara. Cara, tem uma também que eu e meus amigos, né? Minhas maiores histórias assim, sempre com meus amigos lá na comunidade que eu morava. Os melhores momentos da minha vida foram com eles, né? Sim. Aí teve uma também, cara, que a gente tinha muita coisa assim de ir pra o território dos outros, né? Que a gente na época tinha o linguajar, a gíria, e falava, vamos pra área de fulano, ciclano. Tinha pra uma área ali vizinha, né?
Aí namorava as menininhas todas de lá, né? Mas sendo que as menininhas tinham namorados. Mas aí a culpa não era nossa. A culpa é sempre de vocês. Aí eu fiquei com a menina, né? O amigo ficou com outra, aí o amigo ficou com outro, ficou todo mundo formado, né? Como é que falava na época? Todo mundo formado. Né? Vamos formar. O linguajar na época ali, acho que era 94, 95, por aí. Aí ficamos com as meninas, né? Fomos 3 dias seguidos pra lá, mas sendo que no terceiro dia, olha, o namorado das meninas apareceram. E apareceram com a mula. A gente de bicicleta na época, né? Eu e mais 2 amigos. Aí fomos, né? Paramos a bicicleta e tal. Aí um dos namorados dessa menina que ficou com o amigo veio todo cheio de marra. Aí chamou o amigo pro canto. Aí ficou eu e os outros 2 segurando as bicicletas, né? Aí nisso, quando eu olhei, eu falei, a gente estava cercado. Aí eu respirei fundo e falei, seja o que Deus quiser. Aí nessa o maluco falou, vamos desenrolar no morro. Eu falei, eu não vou subir morro nenhum. Aí o amigo queria subir, eu peguei e falei, não, a gente saiu com a menina aqui, então vamos desenrolar aqui, ninguém vai subir morro. Não, que não sei o quê. Vem pra cá pegar a menina do... Sabe qual foi a nossa sorte? Que teve 2 conhecidos meus do lado de lá, que me conheciam e passaram pro nosso lado. Eita. Aí chegaram e falaram, ninguém vai encostar neles. Sabe por quê? Vocês não namoram a mulher de vocês, os moleques vieram e namoraram. Entendeu? Mas queriam levar a gente no morro. Eu falei, eu não vou subir morro nenhum, de forma alguma. O que eu vou fazer no morro? Conversar no morro? O que a gente vai conversar lá, a gente pode conversar aqui. Entendeu? Aí escapamos daquela dali, por quê? Esses 2 conhecidos passaram pro nosso lado. Sim. Senão, não sei o que seria da gente naquele dia ali, não, cara. Não tava nem acontecendo esse Cara. programa aqui, cara. Foi assustador. A gente novinho, né? Querendo levar a gente pro morro, eu falei, duvido que eu vou subir. Eu ia largar a bicicleta lá e sair voado, cara. Ia não. Duvido que eu ia. Não vai. Tem uma história aqui pra vocês. Eu sou o tipo de cara, quando eu tô com tempo, eu começo a criar piadas. E começo a contar pros meus amigos. Tem uma piada que o pastor ia todo dia... Pastor não, padre. Ia todo dia visitar a mãe. Só que ele passava por um caminho que tinha uma onça. Aí só que ele já sabia da história dessa onça. E mesmo assim continuava. Indo dia após dia. Chegou um dia que a mãe dele falou, meu filho, não vai por esse caminho que a onça vai pegar você. Só que ele falou assim, mãe, Deus está comigo. Deus está comigo, nada vai me acontecer. Só que nesse dia ele foi embora. Quando ele olhou para trás, quem estava atrás dele? A onça. Jesus. Aí ele começou a armazenar na cabeça assim, eu vou correr. Essa onça não vai me pegar. Ele começou a correr, tentando cansar a onça. Só que ele teve uma ideia brilhante. Eu vou ajoelhar e Deus vai me livrar dessa situação. Ele ajoelhou. Começou a rezar 7 Ave Maria, mais outras orações, outra reza. Só que quando ele abriu o olho, a onça estava ajoelhada assim. Aí ele, glória a Deus, glória a Deus. E a onça estava rezando, Pai, eu agradeço pela refeição de hoje. Ô, Cássio, ele se alimenta dos seres humanos, né? Sim. Selvagem. Essa história aí da onça que comeu coroa. Ô, Cássio, no norte tem muitas histórias. Você tem alguma em mente aí para contar pro público? Muitas lendas. Aí. Mulas sem cabeças. Tem muitas lendas mesmo, né? Aí, cara, eu uma em mente agora. Agora são várias. Eu te confesso que eu não sou muito bom assim, né? Eu sempre ouvia falar muito quando eu era criança, né? Na época dos meus avós.
E já era na parte já do interior, né? Sim. Aquelas áreas bem afastadas mesmo da capital, né? Mas eu, desde criança mesmo, eu sempre ouvi falar, né? Eu nunca presenciei, assim, né? Nunca cheguei a, Sim. na época, presenciar. Mas eu lembro que meu pai, a minha avó mesmo, comentava muito sobre situações mesmo, né? Alguns chamam de lenda, né? Mas outros que viveram mesmo na época, que presenciaram mesmo situações, muito, né? Sim. Era uma coisa mesmo que acontecia. E que acontece, pode acontecer hoje, né? Que o Amazonas, ele é muito grande, né? A Amazônia Tem muita história fantástica. praticamente Triste também. praticamente a metade do Brasil, né? Sim. Uma região monstra, grande. Pega outros países. Ixi, muito grande, entendeu? É bem diversificado mesmo. Mas há muita lendas, entendeu? Uma delas é do Boto, né? Também. E várias outras dezenas também, entendeu? Sim. Conta uma aí pra gente. Ih, cara, Cara, me pegou agora. Esse cara. programa aqui, Agora a rapaziada deve estar perguntando Sério na cara de Alexandre. o que tá Não, mistério acontecendo, na casa cara. Que programa é esse? Rapaziada, isso aqui é um talk show, a gente montou aí com o Bruno, com o Cássio, pra gente trazer alegria pro povo também. A gente tá numa pegada de começo. E o Cássio já fez a gente rir pra caraca aqui, né, Bruno? Foi bastante. Com a história do dele, Vasco, né? que não ganha um título importante desde 98. E contei a história da nossa adolescência, da corrida, que a gente nunca moramos nos Estados Unidos. Mas peguei corrida de americano dentro de Manaus. Cara, isso ainda, cara. Conta aí a história aí pra gente aí. Alguma história aí engraçada lá de Manaus. Essas lendas aí. Se tu já viu algum bagulho sinistro. Cara, é como eu te falei, né? São muitas lendas, mas eu nunca cheguei a presenciar, assim. Eu já li, Sim. já participei até de projetos teatrais também, né? Foi até do Arte Norte, que era do diretor Gomes, que era a Vingança do Boto, Sim. né? Conta sobre a história do Boto, da parte genitália do Boto, né? Sim, sim. E cortava, né? Matava o Boto, cortava, para poder ali dar sorte ali com relacionamentos e várias outras coisas também, né? Essa é uma forte lenda também, que há séculos, né? Toma de conta ali, enriquece aquilo, né? Sim. O padrão né? De quem... Né, sabe toda a história ali de quem conviveu, os antigos também, que hoje não estão vivos mais, né? Sim. Mas que a lenda continua passando de pai para filho, né? Sim. Igual Curupira, Cuca. Saci Sim. Muitos e mitos. várias outras. Aí eu participei desse projeto, né? Teatral também, que era A Vingança do Boto, né? Sim. Do Arte Norte, onde eu era o também. Tive estudado sobre um pouco essa história também, né? Pra mim fazer esse personagem. Onde eu era o caçador, entendeu? Que eu matava o Boto e pegava a genitália dele, né? Que na tese, né? Dava dinheiro, servia para fazer perfume, né? O perfume da genitália do Boto, Sim. né? Aí tu, antes de sair pra festa, tu se perfumava, né? Que aquilo atraía, né? Te facilitava nos relacionamentos e várias outras coisas. Cara, a Amazônia em si, ela tem uma magia, né? É muito rica em tudo, cara. Em Sim, cultura, sim. em arte, né? Em lendas, né? É uma Em coisa mitos. muito rica também. Sim. Mitos também. Em mitos também, né? É uma coisa que eu sou de lá, né? Mas digamos que eu conheço a 10% de zero, sou um amazonense. De 0 a 100 eu conheço a 5%. É igual né? eu. Carioca, Mas- nunca fui no Cristo. Que isso? Carioca Aí é que nunca demais. subiu no Pão de Açúcar. Nunca foi no Pão de Açúcar. Entendeu? E tem amazonense, Manauara, que nunca passou no Conto das Águas.
Né? Que é a divisa Sim, ali sim. da Água Barrenta com Rio Negro. Sim, e como a gente está falando sobre cultura, cada estado ele tem suas lendas urbanas, né? E, cara, tem... como é que se diz? Tem uma lenda, história de cemitério. Eu escrevi essa. O cabra passava sempre na frente do cemitério para ir ver a namorada. Só que ele passava de dia e quando dava 5 horas da tarde, ele metia o pé para não poder passar de noite na frente do cemitério. Só que aí teve um dia que o pai dela não estava em casa. Então ele aproveitou, começou a namorar, pá, beija aqui, beija ali, vai. Só que quando ele olhou no relógio, putz, grila, meia-noite. E o único caminho que ele tinha até a casa dele era na frente do cemitério. Passar pela porta do cemitério. Sim. Cara, eu nunca vou entender por que cemitério tem muro. Porque quem está dentro não pode sair Não, e quem está fora não quer pode entrar. E quem tá fora não quer entrar, é verdade. Faz sentido. Só que aí o cara falou assim, putz, grila, meia-noite. O que eu vou fazer? Já sei, vou voado. Ele foi andando, se aproximando da porta do cemitério. Quando ele olhou pro lado, tinha uma velha. Ele falou, vou fazer companhia a ela, pra ela não ter medo. Sendo que era ele que estava com medo. Ah, claro. Aí quando chegou no centro da porta do cemitério, ele falou, minha senhora, a senhora não tem medo? Tal hora da noite passar na frente do cemitério? Ela, não, quando eu era viva eu tinha. Caraca, cara, eu fico escrevendo essas palhaçadas e eu fico rindo de mim mesmo, mano. Eu não sei de onde eu tiro tanta criatividade. Ótimo. Isso é muito bom. E Bruno, tem uma pergunta que eu quero fazer pra você relacionada à cultura mesmo. Tu já viu algum bagulho sinistro, mano? Tipo, assombração, essas coisas assim. Não, assim, quando eu era mais novo também, né? Os antigos falavam muito assim, antes de dormir, reza e se benze 3 vezes, né? Até minha falecida avó, que Deus o tenha, falava muito isso pra mim, tal. Aí tá, beleza, eu passei a ter criei esse hábito, Sim. né? Até hoje eu tenho, né? Criei até hoje, carrego isso comigo. Aí teve uma vez, né? Isso foi mais novo, que eu esqueci de fazer isso. Aí no meio da madrugada veio alguém, pá, tocando meu pé e eu acordava assustado. Meu Deus. Por incrível que pareça, verdade. Não é mito, é verdade. Caraca, Aí eu cara. acordei, me benzi, rezei, voltei a pegar no sono e ninguém tocou no meu pé. Sempre tem essas lendas, né, cara? Sempre tem essas lendas. Seja no norte, nordeste, sudeste. E, cara, tem uma do padre. Essa aqui não foi eu que criei, não. Foi que eu escutei. Não vou falar o nome do comediante. Só que aí o padre estava na roça. Aí ele passava em frente a um matagal de noite, de madrugada, né? Ele passando depois da missa. Aí ele começou a ouvir dentro do matagal. Ai, ui, começou a se benzer. Aí o padre falou assim, o que essa bendita alma precisa? Eu preciso de papel higiênico. Já pensou, mano? Cássio, Imagina a cena. o bagulho tava sinistro. Imagine a cena. Né? Com vocês dois aqui, já aconteceu alguma cena inusitada, vocês estando na rua, caraca, longe de casa, pum, deu aquele estouro na barriga. Vocês estão me entendendo? Já. No set de gravação, nunca Não, deu. no set não, mas na rua sim. O Cássio tá olhando assim, meu Deus, acho que eu esqueci até o banheiro. Cara, já me aconteceu numa externa e um set.
aquela velha remoída no estômago. Parece... Depois daquela pior- feijoada de domingo. E o Nossa pior não era Senhora. isso, que a cena já ia começar, não vou falar os detalhes aqui, né? A cena já ia começar e não teve jeito. E o pior não foi isso, cara. O pior é que eu tava com mais ou menos 15 quilos de roupa em cima. Caraca! E tinha que ser hein? rápido. E era num local deserto, onde era reto. Não tinha nem um monte, assim, pra eu poder ficar atrás. Cara, eu tive que dar meu jeito, mano. Eu tive que correr. Aí viram eu correndo. Depois perguntaram, tiveram um monte de perguntas. Isso eu não sei, já tem um tempo já. Cara, foi horrível, mano. Cara, um monte de... O problema, como eu te falei, não era nem a vontade. Era um Sim. monte de roupa, mano. Eita. Entendeu? E o projeto era projeto de época, né? Era um projeto de época, com aquelas roupas, tipo... Tipo novela da Record? Aquelas tipo assim, esse novelas projeto, com aquelas figurinos roupa árabe, pesados, cheia né? de túnica, manto e... Eita. Cara, Aqueles Era branco? aí- Aqueles figurinos pesados, né? Cheio de Sim, detalhes. sim, a Record tem muita. Ah, o Record tem Isso, demais. é. Aí eu passei por isso. E pior que não foi nem depois do almoço, cara. Isso foi de manhã cedo, 8 horas da manhã. Depois da janta. Aquela cagada matinal. Aquele arroz afermentado. Cara, já, isso é uma coisa que é complicado, cara. A única coisa é que a gente não tem um livre-arbítrio. A gente não tem. De querer, não. Quando Sim. vai ali, chega a hora. Quando vai, ninguém segura e ninguém controla. São as duas coisas que tem hora. É a morte e isso aí, mano. Entendeu? Ninguém Duas segura e coisas que ninguém controla. Não, não. Entendeu? Isso aí é verdade. É complicado. Tem uma do Ceará, Matheus Ceará, que... Matheus Ceará, tô copiando você não, tô contando o que você falou, hein? Que ele tava numa obra, deu um desregotemo na barriga dele, aí... Putz, foi no banheiro. Chegou no banheiro, não tinha vaso. Meu Deus. Jesus. E agora, o que que faz? Ele olhou pra meia. Vai dentro. Aí foi na meia, foi com toda. Começou a girar. Helicóptero. Danou-se. Girar. Aí ele jogou pela janela mesmo. Quando ele olhou, tudo cagado em volta. Jesus. Aí veio a faxineira. Coitada dela. Aí a faxineira olhou assim, com a boca aberta. Meu Deus. Ele, te dou 25 mangos pra tu não contar pra ninguém, ela. E eu te dou 100 pra tu me ensinar a cagar assim. Ai, meu Deus. Surreal, né? A gente tirou o programa hoje pra falar piada, cara. É porque... Filme agora. Sim, sim. É porque em si a gente está abordando cultura, então cada Sim, lugar sim, tem não. uma cultura diferente. É Cada verdade. local tem uma. É isso mesmo, é isso mesmo. Cara, esses dois aqui, tanto o Cássio quanto o Bruno, eles estão num filme chamado O Mistério na Casa de... Luciano. Luciano. O Queria filme que Mistério vocês na Casa de contassem Luciano. um pouco do filme. Começando pelo Bruno. Olha, o Brunão. É, né? O Vitor já deu spoiler lá no podcast. O Vitor. Eu fiz o personagem Samuel. Assim, Samuel era um arquiteto, assim, bem sucedido, né? Sim. Zelava muito ali pelo lar. Pelo patrimônio. Isso, pela família, que era ele a esposa. Muito, super apaixonado pela esposa dele, que era a Elisa, né? Então, assim, ele começou a desconfiar dela, das maldades dela, mas não queria acreditar, né? Sim. Por ele ser muito apaixonado pelaquela mulher já vivia com ele há muitos anos, né? Muito tempo de casamento, momentos bons, momentos ruins, independente das loucuras dela, sempre ali do lado dele, né? E ele Sim. sempre do lado dela. Assim, além de ser apaixonado, já tinha aquele convívio, aquele costume com ela. Sim. Então, quando ele descobriu a primeira traição dela, Sim. ele já começou a se afastar, já começou a
jogar aquele balde de água fria. Às vezes ela vinha se querendo e ele já, né, se afastava porque não concordava com as atitudes, né, com as coisas que ela vinha fazendo. Sim. Então ele, assim, foi muito desafiador. Agora vamos trazer para a vida real. Você é apaixonado por uma mulher, louco por ela. Ela fazendo várias coisas, você querendo ali tapar o sol com a peneira por ser apaixonado, louco pelaquela mulher. E no final você... Entendi. Entregar? Isso é verdade. Então, assim, foi um personagem muito desafiador. Sim, sim. É até condiz com a vida real, né, cara? Porque Sim. quando você tá apaixonado por alguém, você não consegue enxergar os defeitos daquela pessoa. Exato. Então é isso o caso do Samuel ali com a Elisa. Sim. A Elisa, ela poderia ser uma mulher que, assim, capaz de tudo, até de me matar também. Sim. Entendeu? Pela ganância dela, né? Pela maldade no coração que ela tava criando, não, que ela criou. Ao ponto até também de querer envenenar as pessoas. Então, assim, se ela faz isso com os outros, ela estava querendo aquela fortuna. Diz ela que iria dividir com o Samuel. Quem garante que ela não iria matar o Samuel? Aí Isso é verdade. Samuelzinho teve que deixar o coração de lado. Volto a falar, foi desafiador, né? Pra poder entregar ela, a mulher que ele amava, louco, cego de paixão pelaquela mulher. Mas... É, a vida, né, cara? A vida é feita de escolhas. De escolhas. E às vezes essas escolhas Sim, eu têm escolhi que seguir ser um caminho, das pessoas. né? O meu personagem resolveu seguir um caminho e o personagem dela outro. Sim. Então já chegou um momento que era água e azeite, não se combinava mais. Sim, Entendeu? Então, assim, foi um personagem, assim, um dos personagens que eu mais gostei e muito desafiador. Ao lado do Ricardo de Quebrando o Silêncio também. E Dois personagens super desafiadores. eu tô sabendo aí que o nosso Manauara tá fazendo papel de detetive, né? Ah, nosso detetive aí, que tomou conta do caso. É. Ô, Cássio, só uma pergunta. Que não é não praticante, ele é praticante. O detetive é vascaíno ou é não? Agora ele encarnou. Eu sou vascaíno. Mas o detetive... Ah, o detetive? E... Será? Pois é, mistério na casa de Luciana. Mistério na Casa de Luciana. O filme. O filme. Será que o Marco, o próximo episódio, o Marco é vascaíno? Não praticante? Ai, ai. Então, o personagem, o investigador Marcos, ele é um cara próximo ali, né? É uma figura próxima à família, né? Tem uma amizade já há anos com a dona Luciana e que visita ela de vez em quando. Só que ele tem os assuntos dele, né? Ele é muito ocupado, né? Com os assuntos dele jurídico Sim, e várias outras coisas nesse tipo de departamento também. sim. E é quando ele se vê em um beco sem saída também, né? Que ele pensa uma coisa, mas no final dá outra, né? E ele vê uma certa confusão também ali, que depois aparece tipo envenenamento no meio. Misturam, fazem toda uma confusão ali, um carnaval de crimes ali, entendeu? E acaba tirando ele um pouco do foco, né, do que ele estava investigando ali, do que ele queria saber. Sim. Mas aí ele chega no parâmetro da coisa, né, de uma determinada situação, que é onde ele tem que descartar, tipo, a última... Descartar não, ele tem que jogar a última carta que ele tem na manga. Ou é tudo ou nada ali, entendeu? Tava praticamente aquilo, algo perturbador, que eu não tava mais deixando ele dormir. Que era um caso, entre aspas, simples, né, para ele, como ele é um profissional acostumado a resolver os casos dele do dia a dia, os casos mais abrangentes, mais complicados.
o caso da amiga dele era um caso simples, só que ele pensou isso. Só que quando ele entrou verdadeiramente no contexto investigatório, ele viu que tinha várias falanges ali que não tinha como ele direcionar realmente a certeza naquela via ali de fatos para ele concretizar, né, algum culpado. Sim. Então ele encontrou dificuldade nisso. Eu tenho uma dúvida. Vocês dois trabalham já há anos na área de atuação. Como é que vocês fazem o laboratório do personagem? É difícil sair? Sim, depende do personagem, né? Cada personagem a gente estuda de uma maneira. Se for um personagem, vamos supor, estilo Samuel, um personagem assim mais pacato, assim, eu acho que o laboratório é um pouco mais tranquilo. Agora, o personagem, quando ele é um pouco mais explosivo, já é um outro laboratório, já é uma outra energia que a gente tem que entrar, né? Então, assim, vai de personagem a personagem. Sim. Entendeu? E já teve algum caso que vocês precisaram, tipo, fazer um tratamento para poder sair da energia do personagem? Sim. Já sim. Uma vez ou outra a gente passa por isso. A gente encontra dificuldade naquele subtexto ali, né? Sim. A gente encontra dificuldade pra No gente fazer monólogo fazer aquela verdade. Tipo, interpretar, tipo, sei lá, um médico psicopata. Né? É bem Como é que é o complicado. médico? Eu não sou médico. Como é que é o médico? Como é que ele, né, em uma consulta, como é que ele se comporta? Como é que ele fala? E com o psicopata, com a psicopatia em cima, como é que seria isso? É aquela posição que você sai da zona de conforto, né? Zona de conforto. Porque o cinema tem muito isso. Tem. Não só o cinema, como o teatro, novela também, tem muito isso, tem né? muito isso. Essa semana eu tive que fiz um exercício que é também um laboratório, né? Lá com o professor lá de cinema e TV, que eu entrei numa energia muito furioso por causa da demissão do funcionário. Eu fiz esse funcionário furioso. Aí no meio do diálogo eu entrei numa energia triste e no final do diálogo numa energia frio. Sim. Então foram 3 energias num diálogo onde eu tinha 10 a 11 falas, né? Então assim, entrar em energias diferentes em tão pouco tempo de pausa é desafiador. A gente tem que trazer aquilo de dentro para fora. Foi o que o Cássio acabou de falar, né? Tem um contexto, tem um subtexto, é monólogo interno. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que ali viver o personagem, tem que se entregar em cena. E mudar de energia não é fácil. Sim. Tem que ter o laboratório. É a parte mais complicada. Mais complicada, isso é verdade. É onde você mostra o realismo para quem está te assistindo, para quem é pro telespectador, entendeu? Onde tu mostra a verdade ali, sem você abrir a boca. Você induz aquilo que você quer atingir, aquele alvo que você quer atingir, né? Do teu personagem. E o telespectador, ele já entende logo, segundo antes de tu abrir a boca. Ele já sabe, pela tua expressão, Sim. qual é aquela situação ali. Por exemplo, se é uma cena de uma ligação, que tu vem de algum local correndo, tu tá com aquele nervosismo, que tu vem denunciar alguém, mas que tem gente atrás de ti querendo te pegar. E tu para num determinado local para te fazer essa ligação rápida para pedir socorro para alguma coisa. Entendeu? Então, tu traz, tu tem que ter aquela habilidade, aquela técnica, trazer de lá do fundo do estômago. E são coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai aperfeiçoando. A respiração. Isso, e com o tempo a gente tem facilidade de alcançar isso. De tu dar aquela ligação, sem ao menos tu ter corrido realmente. Para poder fazer dar certo. Isso.
Para te poder transparecer Parecer pro telespectador. o realismo para quem está te assistindo. Aquela ligação ofegante de alguém, né, que está com medo, nervoso, mas que tu encena, correu tipo 2 metros só. Sim. Mas tu tá passando um subtexto de alguém que já tá correndo já 500 metros e realmente tem alguém atrás de ti querendo te pegar. Entendeu? Antes de tu pegar o telefone ofegante ali ligar, o telespectador já sabe o que tu tá Sim. passando. Segundo antes de você abrir a boca. É aí que Entendeu? dá emoção pro telespectador acompanhar, né? Dar audiência pro nosso produto. Sim. É. E é nisso que eu falo que diferencia o ator do influencer. Do influencer, é claro. Porque tem muitos É influencers isso fazendo mesmo. novela, filme, mas quando é um momento preciso, aquela reação que vai pegar o público de jeito, É entrar na energia, Sim. é sair de uma energia, entrar é o ator, não sim, tem o como. influencer É o não ator. tem Aí isso. separa as influência não áreas. tem Aí é onde as áreas separadas. Sim. Com certeza. É o ator. E qual foi a maior dificuldade de vocês dois? Quando recebeu um O personagem. personagem. Assim, a troca de energia. Porque a gente tem que encontrar dentro da gente, né? Quando estamos numa energia e logo depois passar para outra, Sim. né? A gente tem que encontrar um ponto assim dentro da gente para trazer aquilo de dentro para fora. Sim. Como assim a Nath sempre ensinou, o Vitor, o próprio Vitor, Muito né? show. Temos que 2 grandes profissionais. Muito show. excelente, muito excelente, né? Nossos diretores. O Mistério São na fera. Casa de Luciano. São feras. Então, é basicamente isso, é aprender a trocar de energia assim de um ponto para o outro, tendo que encontrar assim dentro da gente para poder expor aquilo para o telespectador, é algo desafiador. Sim. Sei bem como é. É muito estudo, é muita ciência, muita prática também, Sim. entendeu? E aí, Manauara, conta aí pra gente qual foi a maior dificuldade dentro de um filme, no set. Eu tive uma vez uma dificuldade. Aliás, eu tive várias, né? Mas a que eu me lembre, aqui que mais me marcou ali foi foi em Manaus, né? Foi num teatro, Sim. onde eu tinha que fazer um trans, né? Um travesti. Eu acho que eu vi essa foto. Tu É mais ou postou? menos uma daquelas. Então, eu tinha que fazer, né? Foi até. Foi numa companhia de teatro muito famosa também, em Manaus. E eu tive dureza ali, cara, porque a gente. Tônus ali, né? Por exemplo, um hétero. Sim. E eu tava começando ainda na época. Tava bem mais novo, na área. E eu tinha que. Eu tava muito duro, eu não tava mostrando aquela. Que um travesti, naturalmente, ele é, né? Um homossexual. Né? Transparecer aquilo, né? Daquele personagem ali. Sim. E era um personagem também escandaloso. Era escandaloso. Então aí era mais difícil para mim ainda. Foi mais complicado. Só que o diretor na época, ele falou para mim assim, ele disse, eu tive muito ensaio, ele disse, bora espremer essa laranja. Eita. Que aí sai. Entendeu? Sim. Sai o sumo daí. Que eu dizia para ele, eu não vou conseguir. Aí ele disse, é tu. É você que é. Aí disse, mas não é melhor pegar uma pessoa que já é, tipo, um homossexual mesmo? Então ele disse, não vai, porque a peça era comédia. Sim, sim. Aí ele disse, não vai ficar legal, porque o público vai notar que ele já é ele já tem facilidade para aquele subtexto, para interpretar aquele personagem. Ele já é na vida real. Ele já realiza. Como era uma peça cômica, ele botava um cara mesmo hétero, mesmo tônus ali, entendeu? Sim. Que não tivesse os trejeitos, entendeu? Então, dali sai e transforma nesse personagem, né? Era onde ele via a passagem cômica ali da coisa, Sim. entendeu?
é uma magia que acontece, né, na técnica de evolução ali do subtexto do personagem. Sim, É uma passagem, como tem muitos atores aí sim. globais, renomados, que são da parte de comédia, como um deles aqui, Leandro Hassum, e vários Grande outros, Leandro Hassum. Sim. como era o Mussum, Ah, Mussum que eles tinham um jeito deles Mussum todos ali. Fora de série. Não, É. Mussum... Cacildes. Ele tem um jeito, Ele dali é meu ídolo. eles tinham ou tem um jeito deles tonos ali, entendeu? Sim. Né, o jeito, né, hétero ali, do dia a dia deles. Mas aí eles fazem aquela quebra. O telespectador já sabe o que eles são. Pra poder ficar engraçado. Dá aquele troço, dá aquela coisa, Sim. dá aquela magia, entendeu? É uma coisa que só quem é da área, que estuda, Sim, sim. que faz, sabe como acontece. Isso é verdade. Galera, quero agradecer a audiência de vocês. Agradecer ao Bruno, ao Cássio. Muito show, mais esse muito programa. show. Eu que agradeço. Segundo, Muito show. muito obrigado, galera. Fica aí no nosso canal, se inscreve aí. Se inscreve aí E no até o canal. próximo programa. Valeu, rapaziada!